É que as pessoas pensam no conflito, eu vejo isso muito no escritório, as pessoas pensam no conflito como um embate. São É, coisas diferentes, né? exatamente. Conflito não é necessariamente uma coisa ruim. Exatamente, o conflito é um aprendizado, é um ponto de vista É. diferente. Oi, eu sou Jamile Bertquigil, coach de carreira, de vida e orientação profissional. E esse aqui é o Profissional Real. Hoje a gente entrevistou a Carolina Sigolini. Ela é advogada, especialista dos direitos da família. Você pode me dar like, você pode assinar o canal se você gostar e você pode compartilhar essa informação. Não desiste no meio não. Vai até o final porque tem muita informação legal. Beijo! A gente está caminhando para o final. Eu queria que você me falasse um pouco dessas novidades no direito, que é a mediação de conflito, que é a constelação sistêmica familiar. Isso me inspira muito no sentido de ser o caminho do meio e da gente olhar para as emoções de um outro jeito. Hoje, a minha forma de atuar, por exemplo, é baseada na mediação e arbitragem. Eu fiz toda uma formação de mediação e arbitragem para usar as técnicas de negociação no contexto familiar de uma dissolução de um vínculo, por exemplo. Quando você usa de técnicas de mediação e coloca as duas pessoas numa mesa redonda, escuta o que ambos têm a falar e tal, você consegue tornar o fim menos traumático. Carol, existe divórcio sem traumas? Não existe divórcio sem traumas, porque pensa o seguinte, você casou com aquela pessoa, você nutriu sonhos, você tinha objetivos, aí determinada situação, aquele sonho acaba. Você se frustra. Então, ainda que no primeiro momento você se mostre completamente resolvida, que está tudo certo, você tem um trauma, então sempre vai ser traumático. Mas a mediação é uma forma de você tornar aquilo menos burocrático. Tem gente que não aceita por quê? Olha, eu não vou dar o braço a torcer, eu não quero fazer nada amigável, eu não quero isso, não quero aquilo e tal, não sei o quê. Eu sempre falo para os meus clientes o seguinte, quando você divorcia, você tem dois caminhos. Você tem um divórcio consensual e você tem um divórcio litigioso. No divórcio consensual, que é quando você está disposto a ouvir o outro, ceder um lado, um cede um pouquinho e faz um acordo, porque acordo é isso. Um cede, o outro cede. Se não fosse acordo, seria um processo litigioso. Quando você tem um processo que é consensual, então ambos estão de acordo, você tem um menor investimento de tempo, então o teu tempo é mais efetivo, custo, porque você economiza mais. Então, assim, hoje um advogado, ele estima os honorários, por exemplo, com base na complexidade da causa. Então, olha, Jamília, seu divórcio vai ser com acordo ou sem acordo? Ah, Carol, é com acordo. Então, é X. E o principal, que eu delimitei um caminho para chegar e eu sei que o juiz vai homologar aquilo que eu pedi. Porque, afinal de contas, ele não vai contestar. Eu e meu ex-marido chegamos a um consenso que vai ser assim. Eu só preciso que ele homologue e decrete o fim do relacionamento. Quando você tem um divórcio por uma linha que é de brigas, de desgaste, de litígio, você envolve muito tempo. Quanto tempo, Carol? Não sei. Nenhum advogado vai conseguir te dizer que vai demorar 6 meses, 7 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu já fiz divórcio que demorou 3 anos no litígio. Nossa. 3 anos brigando, se desgastando, não podendo constituir novo casamento porque o vínculo continuava, entende? E aí você tem mais custo, porque, de novo, o profissional vai te arbitrar honorários conforme a complexidade da causa. Você vai ter mais dinheiro. Carol, o que eu vou ganhar? O meu direito é certo que eu vou ganhar isso? Que eles adoram perguntar isso para o advogado. Não, mas quantos por cento de chance? Meu amigo, eu só tenho a dizer que você tem 100% de chance de morrer. Isso todos nós temos. Eu não sei o que vai ser lá na frente, porque a cada cabeça de juiz é uma sentença. Ah, mas tal coisa. Existe lei, mas existe interpretação de lei. Então, tem juízes que são mais... tem juízes machistas, eu já me deparei com vários, acabou sendo bem complicado. Tem juízes assim, tem juízes assados, então você não sabe. Então, muitas vezes você poderia ter um ganho muito maior, né, se tivesse um acordo, se tivesse cedido, então, se tivesse sido
se vai ser aceito as técnicas de mediação do que uma briga eterna, né? E a constelação, muitas vezes, eu indico para clientes que chegam até o escritório que estão, assim, destilando um ódio, uma raiva, um sentimento tão destrutivo, que aquilo não vai ajudar ele e não vai me ajudar na resolução da causa. Por quê? Porque muitas vezes eu tenho que modificar o objetivo do meu cliente. Ele chega com sangue nos olhos, que ele quer colocar todo o poder destrutivo naquela ação. Só que aquilo não é efetivo para ele, ainda que ele possa achar que sim. E aí você começa a entender que traumas aquela pessoa viveu no passado, por que ela está reagindo daquela forma, por que ela está supervalorizando uma situação. E aí entram as técnicas de constelação familiar, que eu não sou perita nisso, não sei fazer técnicas, tem profissionais que fazem, eu não faço, né, porque eu não tenho habilidade para isso, mas eu super indico, porque é uma forma, e aí você me corrija se eu estiver errado, a constelação é um método que explica quando há uma repetição de comportamentos de acordo com as gerações, de repente, assim, o que os meus antepassados fizeram que eu acabo agindo de forma inconsciente para aquilo, levando aquilo adiante para a minha vida e tal. Quando você se submete a essas técnicas e acaba se conhecendo, entendendo, e às vezes vendo que você está supervalorizando uma situação que não precisava, a sua vida flui melhor, a resolução daqueles conflitos flui muito melhor. Então, hoje a gente tem isso. É claro que, Carol, hoje toda audiência no fórum, mesmo quando o processo é litigioso, tem audiência de mediação e arbitragem, de tentativa de conciliação, desculpa. Essa audiência, Jamile, ela é pouco efetiva, porque você já está num ambiente propício para brigas. Você já está num fórum. Você já entrou com um processo. A mediação, ela já é ela já é antes do processo. Ela é diferente de uma tentativa de conciliação, que ali o litígio já se instaurou. E às vezes é muito difícil, por questões de ego, alguém se submeter a uma oitiva instrutiva, a ouvir aquele profissional que está disposto a te ajudar. É muito difícil. Por isso que eu, hoje, no meu escritório, sempre proponho uma mediação. Deixa eu ouvir a outra parte. Não, mas não foi a outra parte que te contratou. Mas não tem problema. Não tem problema. Eu não vou... A mediação não significa que eu vou puxar sardinha. A mediação é imparcialidade. É mostrar para os dois o seguinte: os dois querem o fim, às vezes um não quer. Mas isso não tem aspecto prático, né? Porque você querer ou não querer não muda nada. Uhum. Mas vai tornar a vida de vocês mais fácil, gente. É tão mais... Eu sou super a favor, às vezes eu coloco goela abaixo, eu falo assim, gente, mas experimente. Você pode dizer que não, depois de tentar, depois de ouvir, depois de experimentar. Porque é difícil você falar que não sem ter se submetido, né? É um ganho de vida, e eu tenho feedbacks super positivos, Jamile, daquela pessoa que num primeiro momento não queria se submeter, e quando se submeteu, a vida dela fluiu em todos os outros setores, sabe? Isso é fantástico. A gente tem que começar a dar mais valor para essas tentativas de resolução de conflito. Isso é maravilhoso mesmo. E é um jeito de ver o conflito muito moderno, né? Quer dizer, é que as pessoas pensam no conflito, eu vejo isso muito no escritório, as pessoas pensam no conflito como um embate. São coisas diferentes, né? Exatamente. Conflito não é necessariamente uma coisa ruim. Exatamente. O conflito é um aprendizado, é um ponto de vista diferente do seu, né? Então, vamos ouvir um outro ponto de vista. Não significa que ele tem razão, não tem razão. Não é isso que a gente está buscando. Mas ouvir o outro, Jamile, te tira da zona de conforto. Isso dói. Pois é. Dói. Mas é um caminho, né? E eu acho que esse é o caminho do meio. Esse é o caminho. Né? Então, sair das polarizações vai ser sempre o melhor caminho. Porque a gente fica cego quando a gente está polarizado. E aí, cego, você com certeza vai fazer a opção errada. Com certeza. Exatamente. Então,